Meus queridos, olhe para cá um instante. Esses dias tenho pensado na situação do nosso país, tenho pensado nas calamidades, nas epidemias, no governo, o que nós temos ouvido nos nossos dias. Eu fiquei pensando o que eu deveria pregar hoje à noite, diante da realidade em que estamos vivendo no nosso país, de doenças, de perdas, de sofrimentos, de crises, lojas se fechando, quase 100 mil lojas se fecharam no nosso país. A carga tributária está insuportável no nosso país. Diante desta realidade, irmãos, fiquei pensando, meu Deus, o que pregar para a tua igreja, para o teu povo que tem vivido momentos tão difíceis. Então, Deus me deu uma palavra em Jeremias capítulo 23, e eu quero que você abra comigo Jeremias capítulo 23. E eu vou antecipar o tema da mensagem: renove sua esperança. Esse é o tema da mensagem. Jeremias capítulo 23, de 1 a 8. Tema da mensagem: renove sua esperança. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 8. Renove sua esperança. Diz assim a palavra de Deus: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentaste, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi o renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde as tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Amém. Após essa mensagem, eu gostaria que o grupo cantasse Deus cuida de mim. Amém, irmãos? O tema da mensagem é renove sua esperança. Meus irmãos, esse texto da palavra começa dizendo: ai dos pastores. Quem são estes pastores? Esse texto não fala de pastores de ovelhas, nem tampouco esse texto está falando de pastores de igreja. Esse texto está falando de reis e governantes. Deus considera que quem preside um país, que quem governa um país, quem é rei no país, Deus considera essa pessoa um pastor. Logo, a presidente do nosso país, para Deus, ela é uma pastora. E sabe, meus irmãos, esse texto trata disso. Reis e governantes, que são chamados de pastores. O que é que um pastor deve fazer? Como deve ser um pastor? Um pastor deve cuidar das ovelhas, deve alimentar as ovelhas.
cuidar da saúde delas. É assim que deve ser um pastor. Só que o texto está dizendo, ai dos pastores. Porque estes reis, estes governantes, não cuidaram do povo. Então, o texto da palavra de Deus vai então mostrar que estes homens, que estavam investidos de autoridade, que deveriam cuidar da nação, que deveriam zelar pelo povo, eles foram desleais às suas incumbências. Eles foram desleais às suas incumbências. Eles foram incumbidos de cuidar da nação. Foram incumbidos de melhorar a nação, de querer o bem da nação, mas eles foram desleais às suas incumbências. Foram desleais às suas incumbências. Outra coisa, irmãos, eles eram indiferentes às necessidades do povo. O povo passava suas necessidades e aqueles governantes de Israel, indiferentes às necessidades, às aflições, às dificuldades do povo. Não só eram desleais nas suas incumbências, mas eles não cuidavam da necessidade do povo, eram indiferentes aos aflitos, aos que padeciam, aos que sofriam. Estes reis, estes governantes. Outra coisa, eles eram culpados da vulnerabilidade do povo. O povo se tornou vulnerável, desprotegido. E a palavra do Senhor diz que por conta disso o inimigo veio. O lobo da Babilônia veio e levou aquela nação para o cativeiro. Porque estes governadores, estes reis, que eram chamados de pastores, que deveriam pastorear a nação, que deveriam querer o bem da nação, eles eram culpados porque deixaram o povo vulnerável aos inimigos. Irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, parece que tem a ver com a realidade do nosso país. Os nossos governantes, os nossos líderes, eles são desleais às suas incumbências. Quando nós olhamos para a nossa nação não está sendo devidamente pastoreada e cuidada pelos nossos presidentes, pelos nossos governadores. Nossa nação, que deveria viver melhor, porque somos uma nação de uma riqueza extraordinária. Nossos governantes são indiferentes à necessidade do nosso povo. Nosso povo passa aflição, tribulação, necessidade, e os nossos governantes, que deveriam cuidar, que deveriam pastorear esta nação, não fazem isso. São culpados por deixar uma nação vulnerável, um povo vulnerável. O povo brasileiro está vulnerável, meus irmãos. O povo brasileiro está fragilizado. Interessante que a responsabilidade de um governante, a responsabilidade de um presidente é pastorear segundo a palavra de Deus. E pastorear é apacentar, é trazer paz. Nossos governantes não têm feito isso. Nosso povo está vulnerável. Nós estamos, parece que, nas mãos dos inimigos. Parece que estamos sendo destroçados. E Deus diz aqui, ai destes governantes, ai desses reis, ai desses presidentes, ai desses líderes, ai desses pastores.
Queridos, diante dessas realidades, diante dessas circunstâncias, e eu anunciei aqui para a igreja que o tema da mensagem hoje é: renove sua esperança. Aí nós olhamos para os nossos governantes, a esperança neles. A esperança no Brasil. Nós olhamos para isso e nós percebemos uma nação sem esperança. O nosso povo está fragilizado, o nosso povo está doente, a nossa saúde está fragilizada, a nossa educação está fragilizada, nossa economia está fragilizada. Nós olhamos para a realidade do nosso país e percebemos que não estamos sendo pastoreados, não há zelo por nós. Quando olhamos para este cenário, quando olhamos para esse quadro, que era semelhante ao que Judá vivia, Deus diz: ai desses pastores, ai desses presidentes, ai desses reis, ai desses governantes. Mas quanto ao povo de Deus, o povo precisa renovar a sua esperança. Queridos, quando olhamos para este cenário, não há esperança. Mas nós precisamos olhar para Deus agora. A nossa nação precisa olhar para Deus. Nós precisamos olhar para Deus, para renovar nossa esperança. E esse texto, então, irmãos, vai nos mostrar o próprio Deus se posicionando para mostrar que há esperança nele. Então, amados, eu quero destacar nesse texto aqui, como é que podemos renovar nossa esperança? Primeiro, irmãos, renove sua esperança na pessoa de Deus. Fique com sua Bíblia aberta no versículo 2, olha o que diz o texto. Olha o que diz o versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra estes governadores, contra estes reis, contra estes presidentes, contra estes que deveriam pastorear. Olha o que diz então o texto: contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidaste, mas eu, diz o Senhor, eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Deus diz nesse texto: mas eu cuidarei em vos castigar. Irmãos, renove sua esperança na pessoa de Deus. Precisamos renovar a nossa esperança. O texto vai mostrar que nosso Deus se posiciona contra a maldade, contra o pecado, contra o erro. Renove sua esperança na pessoa de Deus. Nosso Deus é justo, nosso Deus é correto, nosso Deus é santo, nosso Deus é fiel. Renove sua esperança na pessoa de Deus. Olhe para Deus. Você tem sido injustiçado, tem passado momentos difíceis. Olhe para Deus, renove sua esperança na pessoa de Deus. Ele vai agir, Ele vai fazer algo. O texto está dizendo que Deus se posicionou. Queridos, com respeito ao povo de Deus nesta nação, Deus está se posicionando na nação brasileira ao nosso favor. Por isso, renovemos a nossa esperança na pessoa de Deus. Nós podemos renovar nossa esperança na pessoa de Deus. Deus se posiciona, irmãos. Deus tem postura divina. E o texto diz aqui, veja que o texto diz que Deus se posiciona. Renove sua esperança na pessoa de Deus. Confie em Deus, espere em Deus, acredite em Deus, que uma hora Ele vai se levantar, Ele vai se posicionar, Ele vai agir e vai fazer o que é necessário, vai fazer o que é preciso. A nossa esperança está em Deus. Renove sua esperança na pessoa de Deus. Saiba quem Ele é, Ele vai agir.
Segundo, renove sua esperança no poder de Deus. Renove sua esperança no poder de Deus. Confira o versículo 3 comigo. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos ler juntos o versículo 3. Eu mesmo, diz o Senhor, recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Esse texto fala de poder, fala do poder de Deus. As ovelhas espalhadas, povo de Judá espalhado, e Deus está dizendo: recolherei aquelas que foram afugentadas, eu as trarei de volta aos seus apriscos, e elas serão fecundas. Irmãos, renove sua esperança no poder de Deus, porque Deus pode ajuntar o que está espalhado. Renove sua esperança no poder de Deus. O texto fala que as ovelhas estão nas nações, e Deus está dizendo que porque Ele é tão poderoso, Ele pode recolher, Ele pode trazer de volta, Ele pode restituir, pode trazer por um aprisco. Meu irmão, renove sua esperança em Deus, no poder de Deus. Deus pode agir, Deus pode realizar, Deus pode fazer, Deus pode mudar circunstância, Deus pode mudar situação. A palavra nessa noite é esta: renovar a nossa esperança. Nós renovamos nossa esperança, meus irmãos, no poder de Deus. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de que tudo aquilo que nós pedimos ou pensando, conforme o seu querer. Diz a palavra do Senhor: nosso Deus pode todas as coisas. Renove sua esperança no poder de Deus. Deus pode mudar uma nação, Deus pode mudar situações, Ele pode. Olha o que Ele diz aí: Ele pode recolher, pode ajuntar, e o texto diz assim, no final diz: serão fecundas e se multiplicarão. Isso é a evidência do poder de Deus. Nós renovamos nossa esperança quando nós cremos no poder de Deus. Deus é poderoso, meu irmão. Não há coisa tão grande que Deus não possa realizar. Deus é poderoso. Nós renovamos nossa esperança na pessoa de Deus e no poder de Deus. Terceiro, irmãos, o versículo 4. Renove sua esperança na providência de Deus. Versículo 4. Olha o que diz, vamos ler juntos o texto. Não? Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, terão medo, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Renove sua esperança na providência de Deus. Deus está dizendo: vou providenciar pastores. No caso de pastores aqui, são governantes, são reis. Eu vou providenciar reis que vos apacente. Irmãos, renove sua esperança na providência de Deus. Deus está no comando. Deus está no controle, Deus está no seu trono, jamais será abalado. Ele que preside o mundo, Ele que governa o mundo. Irmãos, e Ele é o Deus da providência. Renove sua esperança crendo na providência divina. Deus há de providenciar o que é necessário, o que é bom, o que nós precisamos. Renove sua esperança na providência divina. Deus há de providenciar o que é melhor para essa nação, o que é melhor para a sua família, o que é melhor para você. Deus há de providenciar, porque o texto diz: levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Deus está dizendo: eu vou providenciar bons pastores, bons governantes, bons reis. É isso que Deus está dizendo.
fazendo, e nós cremos que Deus pode levantar bons presidentes, bons governadores, levantados por Deus. Deus pode todas as coisas. Renove sua esperança na pessoa de Deus, no poder de Deus e na providência de Deus. Deus pode providenciar o que é melhor, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nesta noite, irmãos, você precisa renovar sua esperança na providência de Deus. Você precisa crer que Deus é o Deus da providência, que Deus pode prover, que Deus pode acudir, que Deus pode levantar meios. Deus pode fazer isso por você. Deus pode. Renove sua esperança na providência de Deus. Primeiro, renove sua esperança na pessoa de Deus. Segundo, renove sua esperança no poder de Deus. Terceiro, renove sua esperança na providência de Deus. Em quarto lugar, irmãos, veja comigo o versículo 5 e o versículo 6. Renove sua esperança na promessa de Deus. Olha o que o texto diz no versículo 5 e no versículo 6. Vamos ler juntos? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Olha o que diz o verso 6. Os seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Renove sua esperança na promessa de Deus. Esse texto é uma promessa. Deus está dizendo: levantarei um rei justo, um rei que trará salvação, um rei que será chamado justiça nossa. Renove sua esperança na promessa de Deus. Irmãos, a Bíblia é um livro de promessas, cheio de promessas, e há promessas para nós, há promessas que Deus fez para nós. Então renove sua esperança hoje nas promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir na sua vida. Certa feita ouvi um pastor dizer: Deus sempre cumpre o que prometeu, mas Deus geralmente faz mais do que prometeu. Renove sua esperança nas promessas de Deus. É assim que a gente se renova. O que será que Deus prometeu para você? Lembra? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Renove sua esperança na promessa de Deus. Fique feliz, porque um dia esta promessa há de se cumprir na sua vida. A maneira de Deus, do jeito de Deus, esta promessa há de se cumprir na sua vida. Então renove sua esperança na promessa de Deus. Deus está prometendo para Judá, para Israel, que um renovo acontecerá, que um rei justo virá. Deus está dizendo isso, um rei de justiça, um rei que será chamado Senhor Justiça Nossa. Então esta é a promessa de Deus. Então se agarre na promessa de Deus e renove sua esperança. Nós precisamos viver com esperança, irmãos. Mas para viver com esperança, a gente tem que renovar esta esperança na promessa de Deus. E dizer: Deus, eu creio em Ti. Eu creio na Tua promessa, no que o Senhor prometeu. E creio no Teu caráter, que o Senhor não falha. E que no seu tempo, esta promessa há de se cumprir. Renove sua esperança na promessa de Deus. Vou repetir aqui para memorizar. Como nós podemos renovar a nossa esperança? Primeiro, renove sua esperança na pessoa de Deus. Segundo, renove sua esperança no poder de Deus. Terceiro, renove sua esperança na providência de Deus. Quarto, renove sua esperança na promessa de Deus. E em quinto lugar, renove sua esperança na
palavra de Deus. Diga comigo, na palavra de Deus. Renove sua esperança na palavra de Deus. Quando nós lemos aí, meus irmãos, o versículo 7 e o versículo 8, qual é a palavra que Deus empenha aí? Qual é a palavra de Deus aí? Vamos ler juntos? Nos seus dias, o versículo 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Porque eles oravam assim, tão certo como vive o Senhor que nos tirou do Egito. Agora eles vão mudar a forma de dizer. Como é que diz o verso 8? Olha como é que eles vão falar. Verso 8. Mas, tão certo como vive o Senhor, que nos fez subir, que nos trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Essa é a palavra de Deus. Renove sua esperança na palavra de Deus. A palavra de Deus é esta. Vocês não vão mais dizer, tão certo como vive o Senhor que nos tirou do Egito. Agora vai mudar, tão certo como vive o Senhor que nos tirou das terras do norte, que nos tirou do cativeiro. Agora a oração, tão certo como vive o Senhor que nos libertou do poder dos inimigos, tão certo como vive o Senhor que mudou a nossa sorte, tão certo como vive o Senhor que nos deu segurança nessa terra. A oração mudou, a palavra mudou, é diferente agora. Sabe por quê, irmãos? Nós renovamos nossa esperança da palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus pronunciou, aquilo que Deus disse, é palavra de Deus, e nós confiamos nesta palavra, nós acreditamos nessa palavra, e é aí que nós renovamos a nossa esperança. Nós precisamos hoje renovar nossa esperança. E renovamos nossa esperança na palavra de Deus. Precisamos dizer, como dizia Afonso Augusto, sei que esta palavra é verdadeira, por isso espero a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, mas em Deus espero, em Deus espero. Espero na tua palavra, eu creio na tua palavra. Vamos voltar à palavra do Senhor, irmãos. Renove sua esperança na palavra de Deus. Deus, é a tua palavra que diz, é na tua palavra que eu creio, e eu renovo a minha esperança. Irmãos, o salmista no Salmo 119, ele diz, vivifica-me conforme a tua palavra. É na palavra de Deus que nós nos renovamos, nós tomamos ânimo, nós tomamos alento, somos vivificados. Hoje nós cantamos, vivifica a tua igreja. Oh, irmãos, é na palavra de Deus que nós renovamos nossa esperança. Só dessa forma, na pessoa de Deus, no poder de Deus, na providência de Deus, na promessa de Deus e na palavra de Deus, nós nos renovamos. Esta palavra é para mim, irmãos. Eu estou pregando para mim mesmo. Hoje em casa, ao preparar esta palavra, eu orei a Deus e disse, Senhor, eu me renovo. Eu me renovo em Ti. Não dá para confiar em homens, em governantes, em sistema. Disseram que a solução para o mundo era o comunismo. O comunismo fracassou. Disseram que a solução para o mundo era o capitalismo. A solução para o mundo é Deus, é o Senhor, e é nele que nós renovamos a nossa esperança. É na nossa esperança que nós temos alento, e esperamos em Deus, no Deus soberano, que pode todas as coisas. Deus está dizendo, vou me pronunciar
Deus está dizendo na sua palavra: vou agir, vou fazer, vou realizar. Deus está dizendo na sua palavra, e é nisso que nós cremos. E nesta noite eu renovo minha esperança na pessoa de Deus, no poder de Deus, na providência de Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Eu me renovo hoje, em nome de Jesus. E que essa igreja se renove também. Renove sua esperança no Senhor. Se você chegou triste, abatido, chegou aqui desanimado diante das perdas, das aflições, das lutas, irmão, renove tua esperança. Olhe para cá. Pare de murmurar. Pare em nome de Jesus de criticar. Pare de xingar. Pare de blasfemar. Pare e renove sua esperança em Deus, meu irmão. Lá em Salvador, uma mulher estava passando algumas dificuldades, algumas privações. E ela estava murmurando. E um dia, ela parou para orar. E ela fez assim: Senhor, senta aqui do meu lado. Eu quero conversar contigo. E disse: fala comigo, Senhor. Fala comigo. E Deus falou para ela: quando você parar de murmurar, eu falarei. Ela se quebrantou, pediu perdão a Deus. E sabe, parou de murmurar, abriu a boca e começou a cantar e a glorificar a Deus. E Deus a visitou poderosamente. Ela estava passando necessidades, passando privações. E naquele dia, ela pediu perdão a Deus pelas murmurações. Ela calou, deixou de falar, de murmurar, de criticar. E sabe o que aconteceu? Deus apontou para ela a solução. Deus disse para ela, ela estava passando um momento difícil, e Deus disse para ela: a solução que eu providenciei para você, você vai abrir um restaurante e você vai viver desse restaurante. E Deus falou com ela, ela abriu o restaurante, e segundo a informação que eu tive, irmãos, ela começou a vender, e as pessoas foram tomando conhecimento. Esta mulher, irmãos, começou a prosperar, a melhorar de vida, e Deus supriu tudo aquilo que ela precisava, e Deus deu mais do que Ele havia prometido a ela, e ela começou a instalar uma rede de restaurantes, porque Deus a abençoou, quando ela resolveu parar de murmurar, e esperar em Deus, e confiar em Deus, esperar no poder de Deus. Meu irmão, pare de murmurar, pare de criticar, pare de xingar, pare de falar mal das pessoas, e tenha esperança em Deus. Renove sua esperança em Deus. Deus vai falar, Deus vai agir, Deus vai direcionar, Deus vai levantar, Deus vai providenciar, Deus vai fazer o que for necessário. Quando nós fizermos a nossa parte, fique em pé em nome de Jesus, e vamos renovar as nossas forças. E o grupo aqui à frente, nós vamos cantar: Deus cuida de mim.